E a gente começa falando sobre a fome no nosso país. Infelizmente, a fome vem crescendo no Brasil. A fome severa no Brasil, que atingia menos de 2,5% da população em 2019, ela vem avançando e ela atingiu no ano passado 8%. Já quanto aos dados sobre a fome moderada, a taxa chega a 24% da população em 2020, indicando que os programas de auxílio emergencial criados pelo governo durante a pandemia foram incapazes de resolver o problema. Esses dados são dados da Agência das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, estão publicados aqui no UOL, por ele, nosso colunista Jamil Chad, que está comigo ao vivo já aqui. Ai, que lugar lindo, Jamil, bom dia! Tá desligado o som do Jamil, não tô ouvindo. Agora vai. Lindo, mas congelado, viu? Já vou avisando. 3 graus aqui em Genebra 3? hoje. Nossa, aqui a gente tá com 20 nesse momento. E o inverno não chegou ainda, mas já estaríamos aí no zero. Olha, Fabiola, esses números são assustadores porque, de fato, é com muita velocidade que a fome aumenta no Brasil. Esses dados da FAO apontam, como você falou, de 2,5% para 8% da população com essa situação de fome severa. É o grau mais grave que a própria FAO estabelece em termos de fome. Então, você está vendo aí quase 10% da população brasileira vivendo nessa situação absolutamente dramática. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, como você citou, a questão da fome moderada, que ela passa de 16%, 17% para 24%, o que também revela, no fundo, que 1 a cada 4 brasileiros não tem a segurança de que amanhã ele vai ter uma renda ou acesso à alimentação. Vamos só lembrar, o Brasil percorre o mundo se gabando de ser o país que alimenta 1 bilhão de pessoas pelo mundo, que os alimenta muito bem, e é verdade. A questão é que a desigualdade no próprio país ela é absolutamente profunda, tão profunda que você tem 1/4 da população brasileira de um país que exporta produtos agrícolas para o mundo inteiro, vivendo uma situação como essa. Se não há um mal-estar profundo com uma constatação dessa, eu não sei o que é que pode causar um mal-estar. Eu insisto, um país que percorre o mundo dizendo sou celeiro, vou vender, vou exportar, e não garante alimento para 1/4 da sua população, algo, obviamente, não fecha nessa equação. Agora, qual é a outra constatação da FAO? É de que justamente os programas de auxílio emergencial durante a pandemia, eles não conseguiram nem estancar a fome e nem atender justamente a esses novos bolsões que a própria FAO chama. Qual é a recomendação da FAO? Buscar um mapeamento, ou fazer um mapeamento novo do país sobre onde está e quem são essas pessoas que vivem nesses bolsões de fome hoje no Brasil, para criar programas específicos para lidar com essa população. Porque já fica provado, segundo a FAO, que o auxílio emergencial, da forma que está, ele não atende justamente esses mais necessitados. E aí eu perguntei, isso tudo é uma entrevista com... Perdão. Não, eu queria entender, Jamil, não sei se você pode me explicar isso. Eu fiquei na dúvida, o que eles consideram fome severa e o que eles consideram fome moderada? Tem uma classificação para isso? Tem uma classificação, eu não tenho aqui exatamente os dados, porque é por caloria, mas, acima de tudo, no caso da fome moderada, é aquele que tem para o dia, mas não sabe o que vai ser do dia seguinte. Ou seja, você tem uma situação em que você consegue ter 1 ou, às vezes, 2 refeições por dia. A fome severa é aquele que simplesmente acorda sem a mínima noção de como vai sobreviver até o final daquele dia. Então, é a situação mais grave de todas. É aquele que vai, sim, ter de contar 100% com a ajuda de uma paróquia, de uma ONG, de um grupo da comunidade para comer naquele dia. Então, é uma situação severa, significa que aquele dia, que cada dia basicamente conta. Também há uma classificação por calorias, mas essa, infelizmente, eu não tenho aqui na minha frente, Fabiola. Agora, a questão do moderado, só para a gente entender, não é a palavra moderada, ela não significa que, ele é uma situação que dá para
dá para ir levando. Não, tem uma outra palavra nessa equação que é absolutamente... É fome moderada, né? Não é outra coisa. A fome está presente, a fome faz parte justamente dessa situação. Só para não deixar nenhuma margem para dúvida aqui, Sim. Fabiola. Eu achei interessante. Coloca na tela aqui para mim a nossa reportagem principal, e a sua também está logo aqui. É justamente isso, que o Auxílio Brasil ele deixou pelo menos 558 mil famílias que vivem na miséria de fora. Ele começou a ser pago na semana passada a 14 milhões e meio e teve uma mudança, né? O total de benefícios não é o suficiente para atender nem as famílias de extrema pobreza, que aí tem uma outra classificação. É interessante isso, né? Cada indicador tem uma classificação. Esse de extrema pobreza é uma renda individual de até R$ 89 por mês. Quem vive com R$ 89 por mês, né? É uma situação, quer dizer, não dá. 15 milhões de famílias nessa situação, ou seja, 558 mil famílias a mais do que os benefícios disponíveis. Então, os números não batem. Isso significa que a pobreza vai aumentar no Brasil, Jamil, é isso? É isso, e de fato é uma situação a pior das situações, porque você tem essa questão da pobreza, você tem a questão da informalidade, você tem a questão da inflação, que ela é presente, obviamente, e você tem, obviamente, o próprio acesso à alimentação. Tudo isso, Fabiola, volta para um ponto fundamental, que é como a gente mede um país, como a gente mede o desenvolvimento de uma economia. E a gente fica repetindo, às vezes, principalmente o pessoal da economia, não dos nossos colegas jornalistas, mas eu digo do Ministério da Economia, etc., falar a 10ª economia do mundo ou a 11ª economia do mundo. Quando a gente olha esses dados, a gente entende que é irrelevante se nós somos o 10º, 11º ou 9º colocado, porque o que garante, na verdade, é aquela questão, o oposto de um país pobre não é um país rico, é um país justo, e é isso que nós não temos. Né? Então, não, nós estamos entre os 10 maiores do mundo. Para quem, exatamente? Quando você vê dados como esse, que 1/4 da população não tem garantia de alimentação, ou esses dados da renda por mês, fica muito claro que, óbvio, e aí é a situação nossa hoje e já há muito tempo, de uma extrema concentração de renda. Então, falar em tamanho de economia, no caso brasileiro, não é contar a história inteira.